Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje nós vamos efetivar a nossa retap da terceira E. Vamos aqui discutir um pouquinho da nossa prova do terceiro trimestre, que estava ali num padrão bem de vestibular, né? A nossa terceira E, ela preconizou o modelo dos principais vestibulares do Brasil, mas principalmente no modelo Enem. Então, usamos múltipla escolha e um caráter bem grande de interdisciplinaridade, correto? Eu estou gravando essa aula aqui para vocês hoje, então eu vou tentar comentar as questões de uma forma bem ampla, de uma forma bem geral, e vou estar disponível aí no chat para vocês, para a gente tirar dúvidas, para a gente discutir, para a gente conversar, para cumprir ali o que é necessário para o conteúdo ficar bem fechadinho, para a gente findar o ano com sensação de sucesso, tá bem? Então vamos lá? A nossa primeira questão que a gente vai abordar aqui, a prova de vocês era randomizada, né? Mas a gente vai abordar aqui uma questão que ela tinha um texto sobre que o título era Será a felicidade necessária? E aí esse texto era bem grande, exigia uma interpretação de vocês, a questão era justamente de interpretação, para a gente tentar alcançar ali aquela discussão sobre felicidade que a gente teve, que era mais abstrata. Aquela noção do conceito de felicidade que a gente tentou estabelecer, que ainda não está bem fechado, mas depende de vivências, depende da nossa praxis no mundo, né? Então, aqui nessa interpretação, a gente tentava buscar aquilo que a gente discutiu principalmente na primeira aula, quando a gente começou a nossa sequência didática número 6, correto? Então, era um texto grande, exigia aí a atenção de vocês para a interpretação e não foi para a prova de todo mundo, obviamente, porque a prova era randomizada, mas esse mesmo texto caiu em mais de um concurso né, na vida, na história, certo? Então, a gente vai ter aqui uma questão do Sesgran Rio, em 2010, mas também temos outra questão de outro concurso, tá bem? A questão, ela em si perguntava assim: nas conclusões da pesquisa, a pesquisa que está lá no texto, que você leu o texto todinho, que se apropriou dele, parecem mostrar que A. Os habitantes de países pobres são mais felizes. B. Pessoas que trabalham muito não são mais felizes. C. Bom desenvolvimento econômico não traz felicidade. D. O PIB per capita é o principal índice de grau de felicidade. E. Há uma relação intrínseca entre economia e sensação de felicidade. Então, se vocês assistiram ali as nossas lives, as nossas primeiras discussões sobre felicidade, a gente vai ter focado nesse ponto se a felicidade ela tem essa coerência, se a felicidade pode andar junto com essa questão de economia. E nessa mesma ocasião que a gente oportunizou essa discussão, a gente falou sobre o tal do FIB, da felicidade interna bruta, que fazia aí essa comparaçãozinha com o PIB, correto? E aí a gente falou que no FIB, alguns países utilizam essas escalas de felicidade para medir o grau de satisfação e bem-estar da sua sociedade. E aí essas discussões, elas entram. Tudo bem, o que me traz felicidade? É só ter uma economia boa enquanto sociedade? Ou eu preciso de outros pontos, eu preciso de outras oportunidades? E aí, aqui a gente vai ter um pedacinho do texto que eu vou ler para vocês, tá bem? Deixa eu colocar aqui. Não tá bom de vocês verem
o slide, porque ele estoura na cara de vocês, né? Esse slide branco, mas eu vou disponibilizar ele lá no AVA, na sequência didática número 6, tá? Eu vou deixar lá o PowerPointzinho do nosso retap. Então, vamos lá. Conclusão do autor de lógica irrefutável e alcance revolucionário. Se o crescimento econômico não contribui para aumentar a felicidade, abre aspas, por que trabalhar tanto arriscando desastres ambientais para continuar dobrando e redobrando o PIB? Fecha aspas. Outro livro, de autoria de Carol Graham, será que é assim? Da Universidade de Maryland, informa que os nigerianos, com seus $1.400 de PIB per capita, atribuem esse grau de felicidade equivalente aos japoneses, com PIB per capita 25 vezes maior, e que os habitantes de Bangladesh se consideram 2 vezes mais felizes que os da Rússia, 4 vezes mais ricos. Surpresa das surpresas! Os afegãos atribuem-se bom nível de felicidade e a felicidade é maior nas áreas dominadas pelo Talibã. Os 2 livros vão na mesma direção das conclusões de um relatório, também citado no artigo da New Yorker, preparado para o governo francês por 2 detentores do Nobel de Economia. Pulo uma partezinha do texto. Embora embalada com números e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam o pedestre conceito de que dinheiro não traz felicidade, não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas públicas. O propósito é convidar os governantes a afinar seu foco, se tem em vista o bem-estar dos governados, e podem eles ter vista algo mais relevante? E aí essa aí é uma partezinha do texto em que a gente devia justamente questionar aqui essas conclusõezinhas. Então, com a interpretação do texto, a gente tem aqui o nosso gabarito com o item C. Bom desenvolvimento econômico não traz felicidade, tá ok? Justamente porque os autores eles vão te colocar aí vários pontos de desenvolvimento econômicos muito bons do Japão e que não necessariamente nas pesquisas vão colocar ali o grau de satisfação da sociedade nesse mesmo patamar, desculpa. Então, uma questãozinha de interpretação, uma questãozinha difícil, porque existe uma atenção, existe uma crítica, existe um pensamento crítico por trás, mas a gente consegue levar ali, né? Vamos para a próxima? Vou fazer um pouquinho aqui correndo, porque nós temos 18 questões para o nosso tempinho aqui. Eu quero fazer o máximo de questões com vocês, tá bem? Aí a outra questãozinha aqui que tinha o mesmo tempo, o mesmo texto de ponto de partida, será a felicidade necessária? Ela foi aqui da FCC de 2011. E aí a questão te trazia a seguinte proposta. A afirmativa correta em relação ao texto é: a expectativa de muitos, ao colocarem a felicidade acima de quaisquer outras situações da vida diária, leva à frustração diante dos pequenos sucessos que são regularmente obtidos, como, por exemplo, no emprego. B. Sentir-se alegre por haver conquistado algo pode significar a mais completa felicidade, se houver uma determinação aprendida desde a infância de sentir-se feliz com as pequenas coisas da vida. C. As dificuldades que, em geral, são encontradas na rotina diária levam à percepção de que a alegria é um sentimento muitas vezes superior àquilo que se supõe, habitualmente tratar-se de felicidade absoluta. D.
A possibilidade de que mais pessoas venham a sentir-se felizes decorre de uma educação voltada para a simplicidade de vida, sem esperar grandes realizações que acabam levando apenas a frustrações. E uma resposta provável à questão colocada como título do texto remete à constatação de que felicidade é um estado difícil de ser alcançado, a partir da própria complexidade de conceituação daquilo que se acredita ser a felicidade. Então aqui eu vou ler mais um trechinho do texto para vocês, para a gente contextualizar esta questão, tá? Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Abre um parênteses aqui. Lembra que a nossa discussão começou justamente nesse ponto? A gente começou o nosso trimestre, a nossa sequência didática número 6, justamente tentando diferenciar o que era felicidade de alegria. E aí a gente começou a ver que a alegria, ela parecia ser mais momentânea, mas que não necessariamente uma somatória de alegrias levaria necessariamente a uma felicidade. Só para trazer aqui a nossa aula para a prova. Continuando. Diante da pergunta, você é feliz? 2 fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro é procurar uma definição para a felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde até a conquista de bem-aventurança. O segundo é examinar-se em busca de uma resposta. Ora, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. Então, eu retirei trechos do texto aqui só para a gente fazer uma leitura rápida aqui na nossa videoaula, tá? E aí, vindo aqui, a afirmativa correta em relação ao texto é item E. É de elefante. Uma resposta provável à questão colocada no título texto remete à constatação de que felicidade é um estado difícil de ser alcançado, a partir da própria complexidade de conceituação daquilo que se acredita ser felicidade. O texto já começa falando, felicidade é uma palavra pesada. Correto? Certinho? Dúvidas até agora nessas 2 questões? Manda aí no chat pra gente conversar, pra gente discutir. Bom, logo depois a gente vai começar a falar sobre felicidade na antiguidade e aí a gente tem aqui uma questão com Platão. Platão, uma ideia de felicidade. E aí tem um texto grande ali para contextualizar vocês também, que eu não vou ler aqui agora, só indiquei aqui que existiu o texto, mas depois vocês retomem a prova de vocês ou me pede aí no chat para mandar o texto para vocês. Mas, sendo a felicidade um assunto importante desde os princípios da filosofia, assinale a alternativa que mais se assemelha com as percepções platônicas. Então, para a gente responder sobre Platão, a gente tem que lembrar sobre a teoria da dualidade dos mundos, né? O mundo real e sensível, do mundo inteligível, do mundo real. Do mundo material e sensível, do mundo material e sensível, do mundo inteligível, tá certo? Das ideias, o mundo das ideias. A gente tem que lembrar que para Platão, a gente tem aí um caráter, uma composição humana que a gente precisa lembrar das almas, que Platão vai falar, a alma concupiscível, a alma irascível e a alma racional. A gente precisa lembrar, então, de toda uma teoria platônica que vai fundamentar aqui a ideia de busca de felicidade, correto?
E aí as opções são: a felicidade é um estado individual e corpóreo. Assim, somente pode ser alcançada no plano material, com riqueza e satisfação dos prazeres corpóreos. Platão dava assim tanta bola pro mundo material, pro mundo sensível. B. A felicidade é uma dádiva dos deuses. Não depende diretamente dos indivíduos, mas possui um caráter de sorte. Platão afirma ou ele refuta essa ideia de ficar esperando a felicidade baseada nos deuses? C. Almas com característica concupiscível estariam fadadas à não felicidade. É impossível que essas almas se direcionem a uma ideia do bem. Será? A alma concupiscível é aquela alma mais ligada ao material, à agricultura, ao comércio. Será que elas não conseguem se direcionar à ideia de bem? D. Para alcançar a felicidade sem a concessão dos deuses, a alma racional, a razão, deve dominar as demais para implantar a ideia do bem e assim atuar na prática do bem comum. Será que eu posso não ter como característica fundamental a alma racional, mas ainda assim deixar ela dominar as minhas demais necessidades? E alcançar a felicidade é cômodo, é fácil. Feliz é o homem que se mantém com seus pares dentro da caverna e evita os desconfortos e intempéries da vida externa. É isso. Olha aí o mito da caverna. O mito da caverna dá pra tudo, né? Será que ser feliz é estar dentro da caverna? Bom, aqui a resposta é a D, né? Eu acho que essa questãozinha, ela implicava várias coisas de Platão, mas ela não estava difícil. Uma questãozinha bem adequada aqui. Para alcançar a felicidade sem a concessão dos deuses, a alma racional deve dominar as demais para implantar a ideia do bem e assim atuar na prática do bem comum. Lembrando aqui que para Platão, quando a gente vai pensar em felicidade, a gente vai pensar em política e quando a gente pensa em política, a gente está pensando em ética. Tudo junto e misturado, certo? Uma outra questãozinha aqui que foi do IDECAN 2016 sobre Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo clássico de fundamental importância para a filosofia. Em seu pensamento, trabalhou com vários temas, inclusive a felicidade. Ao pensar sobre viver uma boa vida, assinale a única alternativa em que é considerada a busca da felicidade para Aristóteles. A vida como pensador e filósofo. B. A procura desenfreada de prazeres e satisfações pessoais. C. A vida afastada do convívio e das preocupações políticas. D. A vida como protagonista da bondade. E. A vida de renúncia dos bens materiais. A vida como pensador e filósofo. Lembrando que para Aristóteles a felicidade ela é o bem último das ações do homem, ela é uma finalidade em si e vai me exigir frônesis. Por que o Senhor apagou? Obrigada. E vai me exigir frônesis, prudência, para eu conseguir medir minhas ações, deixá-las no meio termo, na justa medida. Fácil, né, gente? Questão de concurso. Teve umas modificaçõezinhas da prof, mas fácil, tranquilo. Lembrando que para Aristóteles também vale a mesma ressalva que eu fiz na questão anterior. Para Aristóteles, a gente precisa pensar em felicidade ligada à ideia de política. E não conseguimos pensar em política separada da ideia de ética. Porque na antiguidade, ética e política eram a mesma coisa. A gente tá falando isso pra vocês desde o primeiro ano, tá certo? Tem que gravar isso aqui porque faz toda a diferença na interpretação das questões de filosofia antiga.
Outra questãozinha aí de Deccan, mas agora em 2019, pertinho da gente aqui. Assinale corretamente a alternativa que apresenta a passagem que está de acordo com o livro 10 da Ética Nicômaco de Aristóteles sobre a felicidade. Isso aqui tá atrapalhando, né? Vou deixar no cantinho. A. Quanto maior for a profundidade da contemplação, mais intensa será a felicidade. Aqueles em quem existe maior capacidade de contemplação, tanto mais felizes serão. E não de uma forma acidental, mas pela própria natureza constitutiva da situação contemplativa. B. A amizade existente entre os excelentes é ela própria excelente. Cresce concomitantemente aos laços que os unem. Até parece que os benfeitores se tornam ainda melhores ao servirem de orientação um para os outros. Daí o dito: os atos nobres somente são realizados pelos nobres. C. Os dispositivos legais produtores da excelência universal foram legislados com vista a uma educação que possibilite a vida em sociedade. É que talvez não seja a mesma coisa ser um bom indivíduo ou um bom cidadão, isto é, membro de uma sociedade. D. Uma vez que a felicidade é uma certa atividade da alma, de acordo com uma excelência divina, ter-se-á de examinar a excelência porque talvez, desse modo, possamos compreender melhor o que lhe diz respeito. E. A sabedoria não tem em vista nenhuma daquelas coisas a partir das quais o humano pode se tornar feliz, pois nada tem de ver com a possibilidade de algo de se gerar. A sensatez, por outro lado, tem essa possibilidade. Uma questãozinha aqui mais técnica, que já exige um pouquinho mais de atenção e de conhecimento sobre Aristóteles, mas nosso gabarito aqui, item A. Quanto maior for a profundidade da contemplação, mais intensa será a felicidade. Aqueles em quem existe maior capacidade de contemplação, tanto mais felizes serão. E não de uma forma acidental, mas pela própria natureza constitutiva da situação contemplativa. Não é isso que Aristóteles prega? A prudência? Para eu conseguir fugir dos extremos, das ações extremistas, dos vícios, eu não preciso contemplar, observar, conhecer, para depois eu trazer para a prática? Mais ou menos essa síntese aí. 6. Da IBFC 2019 também, pertinho da gente. De acordo com o texto, tem um texto ali para vocês lerem, assinale a alternativa correta. A. A felicidade se caracteriza como algo condicional que é buscado incansavelmente por vulgos ou homens de cultura. B. Virtude, honra e prazer configuram itens essenciais para a completude da felicidade que é construída dia após dia. C. Embora sejam encontradas opiniões divergentes, a felicidade consiste no maior bem que é absoluto. Isto porque é almejada em si mesmo. D. O bem viver e o bem agir definem felicidade. Ser feliz é uma questão de escolha. Não há necessidade de intervenção do tempo. E. A felicidade somente é encontrada nos excessos. É tão somente no exagero da ação que a busca da eudaimonia se concretiza. Bem tranquila também essa questão. Tá aqui o texto, um texto de Aristóteles, que eu não vou ler aqui para vocês, que a gente já tá com um tempinho. Já estamos num tempo bem avançado, era essa palavra que eu queria. Já estamos bem avançados aqui no texto, já temos aí 25 minutos de aula e pra gente conseguir fazer todas as questões. Mas a questãozinha era bem simples aqui da gente interpretar, tá? O texto, ele era bem direcionado mesmo aos itens. E aí a questão é C.
Embora sejam encontradas opiniões divergentes, a felicidade consiste no maior bem que é absoluto, isto porque é almejada em si mesmo. É a ideia central de felicidade quando a gente fala de Aristóteles. A felicidade é um bem em si, é a finalidade de todas as nossas ações. Correto? 7. Período helenístico. E aí, aqui, pra gente falar de período helenístico, a gente faz a primeira divergência com o pensamento antigo. Se para Platão e Aristóteles felicidade exige que eu fale de política, que exige que eu fale de ética, é tudo a mesma coisa, aqui para o período helenístico, quando a gente vai falar de conquistas macedônicas, sobre as conquistas de Alexandre o Grande, sobre aquela junção territorial que Alexandre promove, a gente vai separar política de ética. E aí, quando eu vou falar de felicidade, eu vou pensar aqui numa coisa muito mais individual. Eu vou tirar um pouco desse plano da política, porque eu, enquanto cidadão, não posso mais participar das decisões da polis, correto? E aí aqui vai falar o seguinte: o período helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-estado gregas. As correntes filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana individual. Neste, assinale a alternativa correta. A. Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso governado por uma razão universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com os instintos e necessidades imediatas. E aí aqui a gente precisa lembrar então da diferença, pelo menos entre os estoicos e os estoicistas. Entre os estoicos e os epicuristas, tá? Em aula, a gente falou dos cínicos, a gente falou dos céticos, a gente não chegou a falar dos neoplatônicos, mas eles também fazem aqui parte do período helenístico, mas focando diferença entre os estoicos e epicuristas. B. Conforme a moral estoica, nossa felicidade depende dos deuses, portanto devemos agradá-los para garantirmos propriedade e equilíbrio. C. Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. D. Para Epicuro, não se deve temer a morte, mas deve-se aproveitar com exagero cada oportunidade de vida e de prazer antes de a morte chegar. E, de acordo com Epicuro, o prazer corpóreo é o próprio sentido da vida. Fácil, gente. Tá tranquilo isso aqui. Item C. Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Certo? Dúvidas até agora? Vou tentar correr um pouquinho, tá, gente? Porque ainda estamos na 8ª questão e nós temos 18. E já temos aí quase 30 minutos de live. De live não, de videoaula, tá gravado, tá? Ainda sobre escolas helenísticas, tem um textinho aqui para vocês lerem. Na sua missiva dirigida a Meneceu, Epicuro parece estabelecer uma relação de identidade entre felicidade e prazer. Partindo desse ponto de vista, a opção que corrobora com a visão epicurista é de que A. O prazer é movimento suave do amor e a dor é um movimento áspero do amor. Portanto, o prazer é sempre um bem em si e que será melhor quanto mais tempo durar e mais intenso for. B. O verdadeiro prazer é alcançado por meio de rituais, celebração e culto aos deuses. C.
A exacerbação, a frivolidade e a desmedida dos prazeres é aquilo que permite ao homem experimentar sua vida de maneira autêntica e autárquica. D. O homem percebe a existência de prazeres naturais e necessários à medida em que utiliza a prudência, do senso do limite e do cálculo. A felicidade é então percebida pelo raciocínio vigilante, pelo exercício psíquico que afasta o ímpeto de impulsos instintivos. E existem prazeres não naturais que podem ser evitados pela característica errante do homem. Tentar evitá-los somente encaminha o homem ao sofrimento e à manutenção da dor. Resposta correta, item D. 9. Foi de uma prova do IF 2019, com modificações de prof. Tem um texto aqui falando sobre o Carpe Diem, lembrando que essa visão hedonista da busca dos prazeres, ela não é tão comparável ao epicurismo. O epicurismo, ele vai falar dos prazeres, mas ele não vai falar dos prazeres a qualquer custo. E aí, sobre o texto 1, leia as assertivas e assinale a alternativa correta. A expressão carpe diem, que se associa à expectativa de aproveitar melhor a vida, tem sido resumida à lógica do simples consumismo. B. Ao invés de nos preocuparmos com o carpe diem, devemos ignorá-lo e pensar mais na morte, porque, afinal, somos comida de minhoca. C. Nossa atual liberdade de aproveitar a vida de forma direta tem sido substituída pela ideia epicurista de busca dos prazeres. D. Quando o autor ressalta que não podemos viver em nossa vida automaticamente, quer dizer estritamente que devemos sair da frente do computador. E. A lógica consumista aproveita da capacidade de prudência do homem e reafirma uma necessidade de equilíbrio e busca da ataraxia nas ações. Bem mais interpretativo do que conteudista, né, gente? Nosso item aqui é o item A. Questão 10. Eu coloquei lá uma imagem do mestre Yoda para vocês, que a gente falou bastante dele em sala, que ele fala do caminho do Dark Side lá, da questão do medo, e o textinho. Assim como Yoda, o pensador Sêneca, que é um pensador estoicista, defendia que uma ira desmedida acaba em loucura. Por isso, a ira deve ser evitada para conservar não apenas o autodomínio, mas também a própria saúde. Em resumo, a reflexão de Yoda ensina a ter paciência e coragem para aceitar que não temos o controle sobre todas as coisas. Com base no contexto apresentado, assinale o conceito estoico que representa o posicionamento do homem perante a vida. A. Apateia. B. Eudaimonia. C. Maiêutica. D. Ideia. E. Frônesis. E a nossa questãozinha aqui é a questão A. Apateia. Porque o lema do estoicismo vai ser justamente a apatia perante as coisas do mundo e a autarquia sobre si mesmo. 11. Instituto Pro Município 2009 com modificações. O período helenístico caracterizou-se por um processo de interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Nesse período, destacaram-se duas novas escolas filosóficas, o estoicismo e o hedonismo. Nesse contexto, os estoicos defendiam A. Que o ser humano devia buscar o prazer da vida. B. Que o prazer estava vinculado ao bem. C. Um espírito de completa austeridade e insensibilidade moral, emocional e física. D. A concretização de uma conduta virtuosa baseada no desapego ao luxo e ao prazer material.
E. A negação da eudaimonia por meio da ataraxia. Nosso item aqui é o item C. O espírito de completa austeridade. É a tal da apateia. 12. Tem um trechinho aqui sobre Bauman, que aí a gente já vem trazer aqui para a nossa filosofia mais contemporânea. Um trecho sobre Bauman no seu livro A Arte da Vida. E a pergunta: o pensador Zygmunt Bauman se debruçará sobre a temática da busca da felicidade na modernidade líquida, estabelecendo relações entre segurança, liberdade, riqueza, consumo, etc. Não é à toa que eles nos lançam uma pergunta instigante: o que há de errado com a felicidade? De acordo com a perspectiva da modernidade líquida, assinale a alternativa correta. A. Os mercados agora materializam a ideia de felicidade, destruindo o pensamento da felicidade subjetiva e transformando em algo palpável, real, fixo, ou seja, aquilo que se pode comprar. B. A felicidade na vida dinâmica do consumo está diretamente relacionada à felicidade coletiva e social. C. A modernidade contemporânea é sólida, ou seja, está sempre em transformação. Como um sólido, ela não é capaz de conservar sua forma por muito tempo. D. Na modernidade líquida, as pessoas estão conscientes de que os recursos naturais e ambientais são infinitos e deverão ser acomodados a cada tipo de filosofia da vida individual. E, na modernidade sólida, as formas atuais de vida são percebidas com vulnerabilidade, pois são incapazes de permanecerem com a mesma identidade por muito tempo. Nosso item aqui é o item A. Mais uma questãozinha de Bauman. Vou pular essa, tá? Pra gente chegar aqui em Nietzsche. Pra gente ter tempo de fazer uma questãozinha de Nietzsche aqui. Nossa, quantas questões de Bauman? Foram 4 de Bauman, eu acho. 4 ou 5. E aí aqui a gente tem uma de Nietzsche. O que é bom? Tudo quanto aumenta ao homem o sentimento do poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é mal? Tudo quanto procede da fraqueza. O que é a felicidade? O sentimento com que o poder se engrandece, com que se vence uma resistência. Gente, estamos falando aqui de vontade e potência, moral dos senhores, transvaloração dos valores, o equilíbrio entre moral dionisíaca e moral apolínea, sobre o super-homem, os conceitos de Nietzsche, todos juntos e misturados. De acordo com a filosofia nietzschiana, é possível afirmar: A. A felicidade está associada sempre a um empoderamento. B. A felicidade está associada ao sentimento de culpa. C. A felicidade é sinônima à submissão e entrega. D. A felicidade está na busca de harmonia, medida e plena, sem dores, num antro de conforto e saciedade. E. A felicidade só é possível quando o homem consegue desvencilhar a alegria de dor. Nosso item aqui é o item A, sobre empoderamento. Lembrar da vontade de potência, do homem que se assume dentro da sua potência, da sua fortaleza. Todas grandes. Aqui, vou ler essa aqui, última de Nietzsche, tá? Pra gente finalizar. O que devo fazer para tornar-me feliz? Isto eu não sei, mas eu te digo, seja feliz e faça então o que tens prazer de fazer. De acordo com a filosofia nietzschiana, é possível afirmar: A. A felicidade está no campo dos instintos, moral dionisíaca, e é demonstrada no transvaloramento e na ruptura com o ideal, moral dos senhores, na valorização de si, super-homem, e de sua própria força, vontade e potência. B. A felicidade está no campo do dever, moral dos senhores, na segurança do racional, moral apolínea, na busca do conforto e do ideal, vontade de potência. C.
A felicidade não pode ser conquistada, mas é ofertada àqueles que cumprem suas obrigações e deveres no escopo da sociedade. D. A felicidade consiste em se conformar com a dor, o sofrimento e as tragédias do mundo. Apenas o homem que busca o equilíbrio racional e a resignação é capaz de alcançá-la. E a felicidade consiste no exercício diário de relembrar o passado, lamentar as perdas e insucessos e traçar planos e estratégias para os acertos e conquistas do futuro. E a nossa questãozinha aqui, tá bem? Que a gente fala de moral dionisíaca, moral do senhor e super-homem, vontade de potência. Certo, gente? E estouramos nosso tempo, não conseguimos fazer todas, mas fizemos a maioria sobre todos os assuntos que falamos no trimestre. Qualquer dúvida, manda aí no chat, vou responder vocês durante um tempinho a mais. Ou fala com a gente lá no fórum, no AVA, no chat, no AVA, pra gente findar o ano da melhor forma possível. Mais uma vez, foi muito bom estar com vocês durante esse ano, mesmo com todas as dificuldades que tivemos. E qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato conosco, tá bem? Tchau, bom fim de ano para todo mundo!